Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos novamente em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais um dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que queremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queres abençoar todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua vontade. Em especial, abençoes Rubens Silva de Oliveira, os filhos Robson Vinícius, Elisiane, Elidiane, também Caio. Abençoes Elza Fagundes, Francineide Fonseca e família, especialmente a mãe, problemas de enfermidade espiritual. Abençoe Dina Teresa de Jesus, Maria Nochelle Donazan, Kátia Moraes, Eliane Castro, especialmente o filho que passa por momentos difíceis. Abençoe Ruth Bacelar e Dedilza Soares da Silva. Pede pelo filho Cleidson Souza Silva que tu dês vitórias, Pai, nos problemas que ele está atravessando. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso último estudo deste livro de Josué. Ontem nós falamos que Josué apelou para o povo servir a Deus com sinceridade e com integridade. Muitas pessoas hoje em dia dizem que a verdade hoje ela é relativa, ela não é uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, mas nós que somos cristãos, nós temos que crer que a verdade da palavra de Deus ela é absoluta, porque Deus ele é absoluto. Deus ele não falha, Deus ele não mente, Deus ele não muda de ideia e, enfim, nós precisamos servir com integridade, consagrar a nossa vida a Deus e estar prontos a fazer a vontade dele em nossa vida, e isso também com sinceridade. Nós sabemos que após o apelo de Josué para que não se afastassem de Deus, para que servissem a esse Deus verdadeiro, o povo respondeu a Josué o que nós encontramos em Josué 24, nos versos 16 a 18, diz assim: O povo respondeu: Jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto. Cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Aqui, nós vemos que o povo dessa geração, que Josué estava falando com eles, responderam a uma só voz, e eles jamais iriam abandonar o Deus verdadeiro, que iriam servir somente a esse Deus. Mas aí, às vezes, nós tomamos uma decisão naquele ímpeto, naquele momento de emoção, e Josué estava se despedindo do povo, ele estava já para descansar, para morrer, e então, quem sabe, naquele momento de emoção, eles todos falaram: nós iremos servir ao nosso Deus, jamais o abandonaremos. E relembraram os feitos que Deus havia feito, só que Josué, ele lembra a este mesmo povo que ele estava falando agora, o que havia acontecido em ocasiões passadas com o povo de Israel. Por exemplo, aqui em Josué 24, a partir do verso 19, diz assim: Então Josué advertiu o povo: Vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: Não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Eu li Josué, capítulo 24, nos versos 19 até o verso 25. Vejam, Josué, ele viveu naquela época em que o povo saiu do Egito e ele viu aquela geração, naquela ocasião,
falarem essas mesmas palavras para Moisés: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Só que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, eles logo construíram um ídolo, construíram ali um bezerro de ouro, para que fosse o Deus deles, para que eles pudessem adorá-lo, e eles então diziam que esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então, o povo se esquece muito facilmente daquilo que promete. Quantas vezes, às vezes, nós temos feito promessas a Deus de mudar a nossa vida, de viver uma vida de comunhão com Deus, mas logo depois nós esquecemos disso e continuamos fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. E então aqui Josué, ele disse para o povo: então, se vocês realmente querem servir ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, lancem fora os ídolos. Por quê? Porque este povo, eles vinham de uma cultura em que os povos ao redor tinham deuses pagãos, ídolos, que eles podiam ver, que eles podiam tocar, que eles podiam ter dentro da casa deles. O nosso Deus, nós também sabemos que Ele existe, que Ele está presente em toda parte, Ele está olhando por cada um de nós, mas nós não podemos vê-lo com os nossos olhos carnais e nós não podemos tocá-lo, mas é pela fé. Temos que crer na palavra de Deus de que Ele está presente conosco onde quer que nós estivermos. Ele está vendo todas as coisas. E então, muitas das vezes, promessas que nós temos feito de servir e adorar o verdadeiro Deus com integridade, com sinceridade, às vezes tem alguma coisa que está impedindo nós o adorarmos, o servirmos com integridade de coração. E nós precisamos lançar fora esses ídolos, isso que está nos separando de Deus. Eu não sei qual é o ídolo que você tem, qual é aquilo que te separa de Deus, que você coloca como algo que você gosta muito, que ama e que não quer que saia da sua vida. Então, esses detalhes são primordiais para que nós possamos ter uma comunhão com Deus. Precisamos limpar da nossa vida esses maus hábitos. Quem sabe são músicas profanas, músicas mundanas, músicas de cantores que não são cristãos, quem sabe é uma novela, quem sabe são seriados, filmes que temos na televisão, na internet. E, enfim, o inimigo, ele é astuto para nos desviar a atenção de Deus. Quantas vezes nós gastamos horas e horas com um celular na mão, olhando redes sociais, coisas que são inúteis, que não nos edificam, e não temos tempo para ter comunhão com Deus. Quando nós queremos meditar em alguma coisa da palavra de Deus, nós já estamos cansados, já queremos dormir e dizemos assim: amanhã eu vou ler, eu vou estudar, amanhã eu vou orar. Então, irmãos, são essas coisas que nos separam de Deus. E nós não podemos também tomar uma decisão movido pela emoção. Quem sabe um bonito sermão que um pastor pregou, fez um apelo no final, tocou no nosso coração, e aí naquele momento de emoção nós tomamos uma decisão, mas nós temos que ter muito cuidado em fazer promessas a Deus, em fazer votos a Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai cobrar se nós prometemos. Então, assim como disse Josué, que eles deveriam lançar fora os ídolos que estavam no meio deles e voltar o coração para o Senhor, então, naquele dia, Josué fez uma aliança com aquele povo lá em Siquém, e aí deu decretos, estatutos para que eles obedecessem. Lembrando que aqui nesse local, em Siquém, era o mesmo local onde Deus havia também feito a aliança com Abraão. Disse a Abraão: Abraão, essa terra aqui, Abraão havia erigido um altar, essa terra eu vou dar aos seus descendentes. Vejam, irmãos, Deus, ele não falha. Muitas das vezes parece que Deus se esqueceu de nós, está demorando a cumprir as promessas que nós temos na Bíblia, que cremos nessas promessas, mas nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Quem sabe nós até poderemos passar pelo descanso antes que essas promessas se cumpram em nossa vida, mas elas se cumprirão na vida dos nossos familiares. E nós temos que fazer como Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso, irmãos, para que a nossa casa sirva ao Senhor, nós precisamos estar diariamente colocando na mente dos nossos filhos, ainda quando são crianças, colocar as histórias bíblicas, colocar
os milagres que Deus faz, o poder que Deus tem, incutir isso na mente das crianças e elas crescerem com isso em sua mente, mas isso tem que ser feito em casa, cada dia. Isso não é feito somente uma vez por semana, por poucos minutos lá na igreja, é diariamente em casa. Nós temos que educar os nossos filhos a conhecer, a temer e servir ao Deus que nós servimos. E então, por isso que Josué, já no final da sua vida, ele disse, olha, escolham, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. Cada dia nós precisamos fazer muitas escolhas. Desde o momento em que nós nos levantamos, nós nos acordamos pela manhã, já estamos fazendo escolhas. E assim vai no decorrer do dia. E com relação à nossa vida espiritual, então, nós temos que ter essa preocupação. Escolher o caminho da vida e não escolher o caminho que a maioria está seguindo, que é um caminho de morte, é um caminho de perdição. Nós precisamos estar certos de que Deus, ele é real em nossa vida e que nós não o servimos superficialmente, mas integralmente com sinceridade. Essa geração para a qual Josué estava falando, alguns deles ainda, quem sabe, poderiam estar vivos porque eram crianças quando o povo fez aquele bezerro de ouro lá próximo ao Monte Sinai. E Josué então relembra a essa nova geração, olha, aconteceu isso lá no passado. Agora, que isso sirva de exemplo, que nós cumpramos aquilo que nós estamos prometendo diante do Senhor. E aquela decisão do povo de Israel de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal. Então nós é que temos que decidir. Muitas pessoas já aceitaram a Jesus, mas alguns familiares ainda não, continuam na prática que eles cresceram com essa prática. Mas nós, como cristãos em nossa família, deveremos orar por aqueles que ainda não aceitaram Jesus para que tomem uma decisão, porque essa decisão ela é pessoal, ela não é, eu não posso decidir por ninguém da minha família e você também não pode. Mas nós podemos orar, nós podemos clamar a Deus para que o Espírito Santo trabalhe na mente e no coração dos nossos familiares que ainda não aceitaram a Jesus, que possam aceitar enquanto é tempo. E o povo de Israel deveria perceber que nós, seres humanos, somos incapazes de servir a Deus com as nossas próprias forças. Servir a Deus não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança que Josué estava fazendo com eles ali. Mas servir ao Senhor requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Então, se nós quisermos servir a Deus com integridade, com sinceridade, nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus. Sem esse relacionamento, nós não serviremos ao Senhor nosso Deus. E lembrando que Deus, ele quer nos salvar, mas ele nos dá liberdade, mesmo apesar de tudo que ele já fez em nossa vida. Ele ainda assim nos dá liberdade se nós queremos ou não servi-lo e fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos ajude a sermos tocados pelo Espírito Santo e entendermos que é fundamental para nós cristãos termos este relacionamento diário com Deus e testemunhar daquilo que Deus fez por nós ao longo da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e lembramos a todos que deveremos continuar buscando a presença do Espírito Santo a cada momento para que sejamos vitoriosos. Que Deus nos abençoe.